Capítulo 1041. Então há um homem. Sim, vamos dar uma olhada, mas com cuidado, não devemos ser descobertos. Zanquan estava animado, sua voz baixou muito. Entendido. Zanzi suspirou aliviado, caminhando em direção à cabana. Momentos depois, pai e filho pararam perto de uma cerca de espinhos. Zanquan elogiou: são todos espinhos afiados, podem bloquear muitas feras, é um bom método. Mas daqui não vemos dentro, o que fazemos? Zanzi inclinou a cabeça para o pai. Zanquan olhou ao redor e sussurrou: suba em meus ombros, depois escale e olhe. Pai, está brincando. Zanzi olhou de cima a baixo, zombando, com seu corpo, temo que quebre um osso. TSK. Zanzi coçou a cabeça, mostrando os dentes. Pai, vai me deixar bobo. Quem são vocês? De repente, uma voz fria soou acima. Quem? Quem é? Pai e filho se assustaram, olhando atentos. Acima de suas cabeças. Liu Tu falou friamente, de mau humor por perder um jogo para a irmã. Pai e filho ergueram a cabeça, vendo Liu Tu pela janela. Uma mulher. Zanquan se surpreendeu, não esperava concorrentes femininas na ilha. Uma mulher. Zanzi ficou chocado. O rosto de Liu Tu permaneceu calmo. O que? Desprezam as mulheres? Irmã, com quem fala? A voz de Liu Men veio, seguida pelo som da porta abrindo. Outra mulher. Os olhos de Zanzi se arregalaram mais, vendo Liu Men ao lado da irmã, rostos idênticos que deixavam atônito. Provavelmente outra concorrente. Liu Tu franziu a testa, sem acolher pai e filho. Irmã Men, quem é? Yuan chegou, seguida das irmãs Yan. 1, 2, 3, 5 mulheres. Zanzi contou, comparando com a mulher cheia de cicatrizes de antes, percebendo que todas eram mais belas. Por que tantas mulheres? Zanquan ficou atônito, suspeitando que aquela cabana fosse uma pousada. Quem são vocês dois? Por que vieram aqui? São maus. Liu Men perguntou severa. Eu, não estou bem. Liu Men de repente cobriu a boca, virou-se. Ugh. O sorriso de Zanzi congelou, o ambiente ficou constrangedor. E vocês? Todas concorrentes? Zanquan perguntou. Claro. Yan Huiyu respondeu suavemente. O que não é igual? Liu Tu franziu a testa, primeira vez que alguém dizia isso. Nada é igual, como mulheres poderiam persistir tanto? Além disso, parecem viver bem, suas roupas estão limpas. Zanquan expôs suas dúvidas. Desprezar as mulheres? Os rostos das garotas ficaram frios, marcando uma linha vermelha contra pai e filho. Por que desprezar as mulheres? Liu Men irritou-se, sem habilidade, proíbe os outros de viver bem. Exato. As garotas assentiram. Meu pai não quis dizer isso, não menosprezou, só se surpreendeu. Zanzi explicou rápido. Surpreso com o quê? A voz de Su Feng ecoou, apareceu ao lado das garotas, mão no ombro de uma, olhando de cima para pai e filho. Sim, o homem delas. Su Feng sorriu. Os rostos das garotas coraram, nenhuma refutou, até Liu Men ficou em silêncio. Tantas mulheres são suas. Zanzi ficou atônito. Su Feng sorriu, adivinhe. Observadores na sala de transmissão reagiram. TSC, palavras interessantes de Su Feng. Wu Qingyi bateu na mesa, sobrancelhas erguidas, pensando. Qingyi, se não tivesse partido, agora também seria mulher de Su Feng. A Ming brincou. Wu Qingyi apoiou o queixo, inclinando a cabeça com um sorriso suave. Parece bom. Não, elas me abençoarão, certo? Wu Qingyi inclinou-se para a frente, sorrindo animada à câmera, como se fosse piada. Se era verdade, só ela sabia. Faz inveja. A Ming meio brincou.
O professora também tem muitas admiradoras. O Kim riu e riu. Ah, velho já, não me faça brincar. O rosto de Amin corou. O Kim riu e tapou a boca rindo, piscando para a câmera. O Anguilin ficou calado. Acredite ou não. Liu Ymen murmurou. Liu Ytu discretamente segurou a mão da irmã, olhando-a, só falei por falar. Liu Ymen virou o rosto. Por que há 6? 3 grupos de concorrentes? Zhang Quan perguntou novamente. Continue adivinhando. Liu Ymen respondeu. Yuan sussurrou. Irmã Men, você é má. Zhang Quan quis se calar. Su Feng, eles também são concorrentes. Devemos agir. Liu Ymen inclinou-se, sussurrou e fez gesto de corte no pescoço. Capítulo 1042. O dilema do século. Liu Ymen assentiu, seus olhos brilharam. Entendi. Isso significa que se não me ofenderem eu não os ofendo, certo? Sim, muito inteligente. S. Fong riu. Embora seja se não me ofenderem eu não os ofendo, ainda podemos induzi-los a errar. Liu Ymen riu, orgulhosa. Sair? Por quê? TRNG Toan reclamou. TRNGCHP revirou os olhos e disse, sim, por que sair? Este lugar não é de vocês. O rosto de Liu Ytu ficou frio, ela olhou para S. Fong. Enquanto não estenderem a mão, podemos ignorar. Disse S. Fong calmo, pois os TRNG não eram ameaça. Van segurou o braço de S. Fong, e se estenderem a mão. Cortar ou enterrar. Brincou S. Fong. Melhor enterrar, cortar é muito sangrento. Liu Ymen riu como uma xamã maligna. Os TRNG tremeram, achando demais. Antes de reagirem, S. Fong e as garotas fecharam a janela. Com medo já. TRNG Toan gritou. Não. TRNG CHP retraiu. Achamos lugar para passar a noite, falamos depois. TRNG Toan subiu o rio. TRNG CHP ergueu a cabeça, o sol já se pôs. Vou buscar lenha. Disse TRNG CHP cuidado. Respondeu TRNG Toan. Na cabana, Liu Ytu falou séria. Agora pelo menos 5 grupos restam na ilha. Só 5. Disse S. Fong. Tem certeza? Perguntou Yantan NGC, apenas um palpite. S. Fong sorriu. Liu Ymen sussurrou. Deve ter sido a irmã Tingik e a irmã Trao. Entendi. Disse Yantan NGC empolgada, pois 5 grupos significavam vitória perto. Van murmurou, faltam eliminar 2 grupos. Sim. S. Fong concordou. Só de pensar empolga. Os olhos de Liu Ymen brilharam. Liu Ytu alertou, não subestimem, aqueles 2 não têm boas intenções. Yantan NGC concordou, sim, quem chegou até aqui não é simples. Vou vigiá-los. Liu Ymen olhou pela janela. O que vamos jantar? Perguntou Van. Carne refogada com pimenta. Disse S. Fong. Podemos ter salada de ervas silvestres? Pediu YNHNGC. Van sorriu, claro, mas o que? Liu Ymen disse, quero sopa de peixe com taro. 3 pratos, mais algum? Perguntou Van. Deixe S. Fong cozinhar mais depois. Contou Van, sopa, carne, salada e pão, murmurou, ainda pouco. Van perguntou, irmã Tu, e você? Está bem. Suspirou Van, o dilema ficou. Eu ajudo. Disse YNHNGC, Van sorriu, então colha ervas silvestres. Ok. Pegou faca e cesta. Vou pegar fruta Havaí. Disse Liu Ytu. Meia hora depois, a noite caiu. Todos, lavem as mãos e preparem o jantar. Pediu Van.
Ok. Responderam e soltaram o cão para vigiar. Liu Tu suspirou. De repente lamento que o concurso acabe. Por quê? Perguntou Van. Por que não comeremos mais isso? Disse Liu Tu. Não, depois venham me procurar. Riu Van. No supermercado há tudo. Liu Mng pousou a tigela. Não serei tímida. Quando comprarem uma casa guardem um quarto para mim. Pago aluguel e limpo. Sem problema. Sorriu Van. Babá em tempo integral. Perguntou em NHNGC e Liu Mng suspirou. Não é ruim, não preciso procurar trabalho. Só essa ambição. Repreendeu Liu Tu. Sim, só essa. Insistiu Liu Mng. Além disso quero trabalhar com S. Fong, morar juntos é prático. Liu Tu riu. Faz sentido, não consigo refutar. Claro, não precisa. Liu Mng serviu carne à irmã, estou aprendendo escondida. Ouvi. Riu S. Fong. Liu Mng arregalou os olhos. Por favor não ligue. Posso morar junto também? Perguntou tímida Yan NHNGC. NHNGC. Exclamou Yan Tan NGC. Está bem. Van olhou a S. Fong. Você decide. Respondeu S. Fong. Capítulo 1043. Já pensou direito. Tarde da noite, mosquitos zumbiam irritantes na grama. Estalo. A lenha queimava com estalos, faíscas voavam. Tran Shihai recostou-se em uma árvore de olhos fechados. A luz do fogo iluminava seu rosto cansado mais atraente. Glu, glu. Seu estômago protestou, mas ele manteve os olhos fechados. Eixion olhou e disse, pode comer. Sem apetite, coma você. Tran Shihai respondeu fraco. Eixion perguntou calmo, sem comer, vai desistir da competição? Os cílios de Tran Shihai tremeram, suspirou, abriu os olhos e sentou-se ao fogo, usando os pauzinhos para pegar ervas no caldeirão. Sua mão parou ao perguntar, acendendo fogo aqui, só Fong e os outros nos verão. Então está bem. Relaxou, mastigando ervas sem sabor. Ambos comeram em silêncio. Farfalhar. Eixion congelou, franzindo o senho ao mirar atrás de Tran Shihai, inquieto. O que foi? Tran Shihai virou, mas só havia escuridão. Franziu o senho e disse, assustando-se à toa, não se engane. Não se mexa. A voz grave de Eixion trazia temor, como caçado por uma fera. Você. Tran Shihai começou, mas calou diante do olhar feroz de Eixion. Eixion pegou a lâmina e um tronco em brasa. A tensão cresceu, Tran Shihai virou nervoso. Não se mexa. Advertiu Eixion. Então lançou a tocha, a luz varreu os arbustos escuros. Rugido. Um grito bestial fez Tran Shihai estremecer, viu uma sombra amarela. Escondeu-se atrás de Eixion, gaguejando. Aquilo, o que é? Um tigre. Eixion respirou pesado, as palmas suadas. Tigre! Tran Shihai gritou, pálido, tremendo. Largou os pauzinhos e perguntou, ele, já foi? Não sei. Respondeu Eixion, ainda atento aos arbustos. A tocha queimava mas a vegetação não pegava fácil. E agora? Tran Shihai entrou em pânico, nunca esperava um tigre aqui. Eixion rosnou baixo, silêncio, não perturbe, observe. Ah, tá. Tran Shihai sussurrou, olhos vermelhos, tentando se acalmar. Mas o medo fez ver ameaças em todo lugar. O silêncio voltou, só a lenha estalava. O tempo passou tenso, mais de 20 minutos. Eixion, o tigre já deve ter ido. Perguntou Tran Shihai. Sim, deve. Respondeu Eixion, a tocha incendiava arbustos. O que faz? Perguntou Tran Shihai tremendo. Apagar fogo. Disse Eixion, vigilante. Para quê? Volte já.
gritou Tran Shihai. Calha a boca, não atrapalhe. Ei Xiong rugiu. Tran Shihai calou. Ei Xiong cortou arbustos, apagou fogo e pisou brasas. Minutos depois voltou sujo. Não podemos ficar, vamos. Tran Shihai apoiou-se nele. Esta é a ilha Uin Nuyet, floresta por toda parte, para onde ir? Perguntou Ei Xiong. Até zombou, assustado a ponto de desmaiar? Você compete com eles. Depois parou, certo que entendia. Desisto, não fico aqui. Disse Tran Shihai, claramente assustado. Se pensou bem, eu também não quero este lugar maldito, vamos. Levantou-se, enfiando a mão no peito. 100 milhões de yuans, direito de terra permanente, tem certeza? Perguntou Ei Xiong. Eu. Tran Shihai hesitou, deixando cair o telefone via satélite. Ei Xiong sorriu com desdém. Farfalhar. Os arbustos se agitaram de novo, o som irritante. Vamos, agora. Tran Shihai pegou o telefone e fugiu. Ei Xiong surpreendeu-se. Idiota! Xingou, pegou panela e cesta, segurou tocha e lâmina e o perseguiu. Na verdade Tran Shihai não tinha ido longe, sem tocha tropeçava no escuro. Quem? Perguntou nervoso. Eu. A voz furiosa de Ei Xiong veio com a luz. Me assustou até a morte. Tran Shihai suspirou aliviado. Perguntou confuso, do que lamenta? O rosto de Ei Xiong escureceu, pensando, pena não te assustar até morrer. Vamos, siga o riacho. Tran Shihai apertou o telefone e o guardou. Capítulo 1044, O Fogo Fato. Ho-ho. Liu Limen soprou o vapor e bebeu o chá de folhas de pinho. De repente lembrou-se de algo, virou-se para So Fong e perguntou, a propósito, como pretende assar aqueles abacaxis? Você me lembrou, eu cuidarei disso. So Fong colocou a xícara de cerâmica, levantou-se e levou o jarro com abacaxis ao fogão. Agachou-se, apagou as brasas com um bastão de madeira e empurrou o jarro no forno, deixando o resto para o tempo. Exato. So Fong riu baixinho. Yantan Nok murmurou, é realmente simples. Quanto tempo para assar? Van perguntou docemente. Meia hora. So Fong serviu-se de outra xícara de chá quente, o gosto amargo limpou a boca, embora inferior ao velho chá do mestre Wang, ainda tinha seu sabor. Antigamente o mestre Wang sempre carregava uma grande caneca de ferro cheia de chá quente, às vezes deixava o pequeno So Fong ou a pequena Van beberem um gole. Quando criança, So Fong não gostava de chá, amargo e sem doçura, preferia chá de crisântemo. Liu Yimen pousou a xícara, foi até a janela, abriu-a e olhou o rio acima, onde uma fraca luz mostrava duas silhuetas frente a frente. Suspirou com pesar, ainda tão obedientes, mais corretos que aquela garota Cui. Você soa realmente arrependida. Yantan Nok se surpreendeu. Um pouco, sim. Liu Yimen fechou a janela, voltou a sentar e disse calmamente, se não fossem obedientes, bastava estender a mão para enterrá-los vivos. Sério? Liu Yimen sorriu sombriamente. Liu Yishu revirou os olhos e repreendeu, chega, não assuste os outros. Então era falso. Yan Huiyu suspirou aliviada. Claro, as regras do torneio proíbem claramente. Liu Yimen acenou entediada. Certo, eu esqueci. Yan Huiyu se sentiu envergonhada. Os olhos de Liu Yimen brilharam, baixou a voz e riu, hehe, mas se esperar o drone passar e depois atacar, ninguém saberá. Fez um gesto de cortar a garganta. Os lábios de Liu Yishu tremeram, e irritada apertou a cintura da irmã. No que você pensa o dia inteiro? Irmã, eu errei. Liu Yimen gritou e admitiu. Ah! As garotas riram, o clima se animou. Ao lado do riacho, pai e filhos olharam para a cabana, ouvindo as vozes alegres das mulheres. Elas parecem muito felizes. Zanzi jogou um tronco no fogo, sua mente divagou. Não sou surdo,
Claro que estão felizes. Zhang Quan fechou a cara, incomodado de que outros concorrentes estivessem tão alegres. Zhang Quan lançou um olhar sombrio ao filho. Não disse nada. Zanzi acenou rápido, recuando meio passo. O que? Tem medo que eu te coma? Zhang Quan riu com raiva. Pare de enterrar-se em livros inúteis. Quem disse que um tigre feroz não come seus filhotes? Zhang Quan latiu. Zanzi abaixou a cabeça, fingindo ouvir. Sem ambição. Zhang Quan suspirou. Zanzi sorriu. É herdado do senhor. Zanzi provocou. Pai, quando enfrenta a mãe, parece exatamente comigo agora. Isso era harmonia com minha esposa, uma contribuição. Zhang Quan corou, defendendo. Além disso, sou homem, por que disputar com mulheres? Pai, esse pensamento é ultrapassado. Esposas severas são comuns hoje. Que esposa severa? Bobagem. Zhang Quan olhou furioso, irritado. Sim, então não existe. Zanzi conteve o riso. Acho que você precisa de disciplina. Zhang Quan pensou em dar uma lição ao filho. Zanzi rapidamente selou os lábios com um gesto. Ficarei calado. Quando voltarmos arranjarei um encontro com a filha da família Tai. Zhang Quan zombou. Pai, por favor, pense na felicidade do seu filho. Zanzi implorou. A filha Tai chamava-se Tai Mai, pesava 90 quilos, media 1,5 metros, usava 2 tranças e franja reta, sorria como um tomate maduro. Diziam que engordava até bebendo água, seu maior prazer era comer. O quê? Não gosta dela? Zhang Quan zombou. Pai, coloque a mão no coração, seria feliz casando-se com Tai Mai. Zanzi perguntou amargamente. Feliz, muito feliz. Zhang Quan ironizou. Zanzi advertiu sério. Pai, se o casamento azedar e surgirem brigas, nenhum de nós suportará um soco dela. Zhang Quan imaginou o soco, estremeceu e tossiu. Não tenho medo, sua mãe me protege. Zanzi fechou a boca, rosto distorcido como se engolisse algo nojento. Zhang Quan observou o corpo magro do filho, duvidando que aguentasse o peso dela sem quebrar os ossos. Mudando de assunto de novo. Zhang Quan pressionou. É verdade, se eu mentir, casarei com Tai Mai. Zanzi arfou. Na floresta escura à frente, surgiu uma chama fraca, oculta entre os galhos. Pai, é um fogo-fato. Zanzi perguntou trêmulo. Besteira, não existem fantasmas. Zhang Quan repreendeu. Vergonha você ser um estudioso. Na verdade, o fogo-fato é fosfina acesa. Como a fosfina tem ponto de ignição muito baixo, inflama facilmente, formando o chamado fogo-fato. Capítulo 1045. Ainda é bastante amigável. Claro, uma pessoa comum acende o fogo. Zhang Quan encarou o filho, duvidando se sua mente estava clara. Zanzi ficou sem palavras. Ele parou um momento e disse, quer ir olhar? Por enquanto não devemos agir imprudentemente. Zhang Quan balançou a cabeça, seus olhos negros fixos no fogo da floresta. Zanzi supôs, poderiam ser outros companheiros daquelas mulheres? Possível. Zhang Quan respondeu. Amanhã veremos, primeiro observemos a situação. Zhang Quan acrescentou, aquelas mulheres parecem bem nutridas, ao redor deve haver recursos, talvez sem ir à costa ainda possam comer carne. Pai, tomar recursos alheios não é bom. Zanzi hesitou. Sua cabeça é um oate. Zhang Quan amaldiçoou, repreendendo. Isto é uma competição, não uma cabana, enquanto vencer não há problema. Zanzi calou, murmurando por dentro. Na floresta, Eixiong e Shen Zishi se apressavam. Ainda não chegamos? Shen Zishi apressou o passo, olhando ao redor. Chegamos. Eixiong respondeu rouco, ouviu água correndo. De fato, minutos depois, a luz do fogo brilhou pela janela, a cabana que já tinham visto apareceu de novo. Eixiong ergueu os olhos à janela, ouviu risadas alegres. A porta está trancada. Shen Zishi empurrou, não abriu.
Oh, nos encontramos de novo. O que querem desta vez? A voz de Su Feng veio de cima. Eixion olhou a janela. Já havia uma figura. Sentiu vontade de avançar. Su Feng, quem é? Da casa vieram vozes das garotas. A primeira na janela foi Liu Yimen. Seus olhos brilharam. Exclamou: Ah, é Shen Zishi, aquele grandalhão tolo. O grandalhão tolo fechou o rosto. Era a primeira vez que alguém o chamava assim. Por que está tão feliz? Shen Zishi pensou, vendo o rosto animado de Liu Yimen com certo medo. Não dê apelidos, não é educado. Liu Yishu repreendeu. Como encontraram este lugar? Yuan duvidou. Será que este também é seu esconderijo? Liu Yimen brincou. Fale, o que há? Shen Zishi acariciou a cabeça de Liu Yimen, impedindo-a. Ela obedeceu, alegre no coração, fingindo ser sensata. O mencionado ficou calado, depois apontou e disse calmo: Queremos que o deixem ficar uma noite. Vocês estão loucos ou eu? Su Feng zombou, suspeitando que suas mentes tinham problemas. Provavelmente ele. Eixiong respondeu sem expressão. Podemos conversar direito. Shen Zishi franziu a testa. Não, sinceridade traz indulgência, resistência traz castigo. Liu Yimen não aguentou, queria pegar uma pá e nocauteá-los, lançá-los na ilha Ui Inuit para eliminar rivais. Isto é um interrogatório. As veias de Eixiong pulsaram. Só ficar uma noite não deve ser grave, certo? Shen Zishi olhou com medo para a floresta. Razão. A voz de Su Feng foi calma. Razão do quê? Shen Zishi não acompanhava o ritmo. Tolo, a razão de ficar uma noite. Liu Yimen fez beicinho, colando etiqueta tola em Shen Zishi. Razão. Shen Zishi forçou o cérebro. Os tigres da floresta ainda são amigáveis? Su Feng perguntou. Como sabe? Shen Zishi gritou, com má cara. Adivinhei. Su Feng respondeu honesto. Su Feng zombou. Então, eu poderia fingir ser tigre? Shen Zishi negou, impossível. Na verdade, deduziu de seus olhares nervosos e rosto ansioso. Não tenha medo, o tigre ainda é amigável. Liu Yimen brincou. Melhor amigo uma ova. Shen Zishi murmurou, se amigável por que cercas? Também acho. Yan Tanyu assentiu, disse, aqui há lobos, leopardos, ursos, encontrar tigre já é sorte. O rosto de Shen Zishi empalideceu, havia ursos e lobos também. Rápido, o tigre espera. Liu Yimen instou. As irmãs Yan se olharam, sentindo sorte e gratidão de não se oporem a Su Feng. Shen Zishi abriu a boca, coração em conflito. Ir. Eixiong inclinou a cabeça. Ir aonde? Shen Zishi perguntou. Eixiong disse, para casa. Essa palavra o fez calar, casa era a cidade. Som de farfalhar. O vento noturno soprou, árvores balançaram, galhos se esfregaram produzindo som. Shen Zishi estremeceu, olhou ao redor. Ah, Su Feng, viu algo? Liu Yimen perguntou. A luz é fraca, não vejo claro. Su Feng respondeu. Certo. Liu Yimen murmurou, depois disse, mas ele parece doente, pior que da última vez. Mais magro que eu, muito perigoso. Yan Tanyu disse clara. O olho de Shen Zishi contraiu, seu rosto alternou pálido e verde, o estômago doía. Droga. Rangeu os dentes, dedos brancos. Capítulo 1046, uma despedida alegre. Só Fong virou-se para abrir a janela. Até logo. Liu Ypsilon acenou e fechou a janela. Ai. Tran Shihai quis falar, mas a janela já estava fechada. Só Fong, o Havaí terminou. Da casa de madeira soou a voz alegre de Liu Ypsilon. Eixiong permaneceu em silêncio. Não, dói demais. Tran Shihai se curvou e gemeu.
Não posso te ajudar em nada. Xiong nada podia fazer, não era médico, e mesmo que fosse, não tinha remédios nem equipamentos. Droga, quero sair deste lugar amaldiçoado. O suor cobria a testa de Tran Shihai. Com a mão trêmula puxou o telefone via satélite, hesitou por um instante, depois apertou o botão de desistir. O ambiente ficou em silêncio. Xiong ficou atônito. Achava que Tran Shihai brincava, não que realmente desistiria. Tran Shihai gritou furioso. Por que ainda parado? Vai bater na porta. Ele suspirou. Depois de apertar o botão não sentia arrependimento. Embora relutante, a vida era mais importante. Só Fong. Xiong foi até a cerca e chamou. Já não somos rivais, deixe-nos passar uma noite. Tran Shihai gritou de dor, erguendo o telefone. A luz vermelha piscava. Liu Yimon semicerrou os olhos, depois se surpreendeu, e logo exclamou, Só Fong, que bom, só resta uma equipe. Xiong e Tran Shihai ficaram confusos. O que queria dizer com só restar uma equipe? Fala mais baixo, quer que o mundo inteiro saiba. Liu Yimon repreendeu a irmã. Cof, calma, a revolução ainda não venceu, os camaradas ainda precisam lutar. Só Fong tossiu de leve. Irmã Mon, isso não é bom. Foi a voz de Van. Está bom, ainda restam mais de 20 dias, vai chegar. Liu Yimon falou com pesar. Talvez em 2 dias consigamos. Só Fong falou com intenção. Esperemos. Mas tanta alegria. O rosto de Tran Shihai escureceu. Claro. Liu Yimon afirmou, com o aceno de Só Fong, desceu correndo, abriu o portão e disse, entrem logo, vamos recebê-los bem. Essa mudança de humor rivaliza com a da minha mãe. Os lábios de Tran Shihai tremeram. O que você disse? Liu Yimon fulminou, eu pareço sua mãe. Não, você ouviu mal. Tran Shihai lamentou. Tran Shihai ficou com o rosto rígido. O pátio não estava escuro, tochas iluminavam o lugar. Cric! A porta se abriu, Só Fong desceu primeiro, seguido pelas garotas. Tia! O bruto farejou, rondando Xiong e Tran Shihai. Xiong ficou nervoso, deu um passo e parou. Bruto, afaste-se. Ordenou Só Fong. Tia! Correu de volta, sentou-se junto à gaiola do coelho, olhou para o coelho selvagem, murmurando. Bem-vindos, bem-vindos, calorosamente bem-vindos. Yan Munok aplaudiu. Cof, óbvio demais. Yan Tanok segurou a mão da irmã, bateu de leve em sua cabeça. Tudo isso foi vocês que fizeram? Perguntou Xiong. Claro, fizemos todos, mas o maior mérito é de Só Fong. Liu Yimon bateu orgulhosa em seu ombro. Não reclamo. Admitiu Xiong. Já que desistiram, não importa reclamar. Tran Shihai se contorceu de dor. Sentem-se, não sejam tímidos. Só Fong sorriu amavelmente, apontando para o banco, essa seria a cama deles. Tran Shihai sentou-se sem hesitar, aliviado, embora ainda sofrendo. Xiong continuou observando, descobriu cimento, uma horta, coelhos, um cervo, um forno de tijolos, uma panela grande, um sistema de roldanas, até uma piscina. Com fome? Querem comer algo? Perguntou Van suavemente. A jovem estava feliz, mas ver Tran Shihai tão magro a fez sentir pena. Sério? O rosto de Tran Shihai se iluminou, só queria abrigo do tigre, não esperava comida. Sim, considerem um jantar de despedida. Van sorriu. Não se preocupem, eu preparo. Cantou enquanto subia. Relaxe, ao amanhecer o helicóptero vai levá-los. Liu Yimon sorriu maliciosa, de repente achou Tran Shihai mais aceitável, mas ainda distante de Só Fong. Só Fong se aproximou, ergueu o queixo de Tran Shihai, abriu sua pálpebra e disse suavemente, é melhor que o levem direto ao hospital. Você é médico? Tran Shihai ficou sem jeito.
Nunca tratado assim por um homem. Meio médico. N. Kabukis. Respondeu Sofong. Abra a boca, mostre a língua. A. TSC. Sofong se surpreendeu, fechou-lhe o queixo e disse, me dê a mão. Sim. Tran Shihai ergueu a direita. As duas mãos. Sofong sério. Está bem. Tran Shihai respirou fundo e ergueu ambas. Não, é muito mais grave. Acrescentou Sofong com seriedade. Capítulo 1047. O tumor. É tão grave assim? Liu YMNG se surpreendeu, olhando para TRN Shihai com pena. O que está acontecendo? Ele entrou em pânico, quase desabando. Não se apresse, o exame leva tempo. S. Fung segurou seu braço. H. Seung franziu a testa e perguntou, entende de exames médicos? Só um pouco. Respondeu. Impressionante. Suspirou, raramente elogiando. Levante a camisa, pegue tubos de bambu. Ordenou, a segunda parte para Yantan NGC certo, já volto. Ela correu ao depósito, lembrando tubos de sobras. Para que servem? Perguntou em ANHNGC, para fazer um dispositivo de escuta, como estetoscópio. Explicou. Logo ela voltou com um tubo e entregou. Não se mexa. Ele pressionou no peito, ouvindo atento, mudando posições. S. Fong é incrível, sabe tudo. Murmurou. Claro, sem ele nada dá certo. Elogiou Liu YMNGI. Ele largou o tubo, olhando com pena. Ainda não terminei. Suspirou, continuando. Tão triste. Ela murmurou. É verdade. Disse Yantan NGC, notando seu rosto. Ele negou, perguntou mais, concluiu que era sorte estar vivo. Como está? Perguntou rápido. Mais de uma dúzia de males, ainda vivo por sorte. Limpou as mãos, pegou a toalha. Atônito, ele gaguejou. Quantas doenças tenho? Não menos de 12. Respondeu frio. Está brincando? Empalideceu. O que acha? Retrucou. Surpreso, perguntou, quais doenças? Dermatite grave, infecção pulmonar, fígado e rins danificados, muitas inflamações. Disse, o pior é tumor, benigno ou maligno não sei. Tumor. Quase desmaiou. HC1 o segurou. Não aperte, não desmaie. Gemeu. Não se assuste, pode ser benigno. Falou tranquilo. 80% tumor, acreditar ou não, não importa. Deu de ombros. Ela sentiu, sinto que está certo. Espero que esteja errado. O rosto escureceu, o estômago roncou. Ele franziu a testa, calado. Os espectadores comentaram sem parar. É real? Parece piada. Como ouvir tumor? Embora difícil de acreditar, parece certo, talvez ele esteja certo. Como estudante de medicina, isso não é sério. Não pode ser chute. Espero que confirmem. Van An apareceu, me dê a panela de ferro. Aqui. Ele entregou. Por que há verduras sujas? Lave. Ela resmungou, lavando com sabão. Ele ficou sem graça. É sabão. Tentou mudar. Sim, sabão. Respondeu. Também fizeram aqui? Perguntou. Sim, não é difícil. Sorriu. S. Fong ensinou, muito simples. Silenciou. E o cimento? Também. Apontou. Sim, igual. Explicou feliz. Ele calou. Como fizeram? Perguntou curioso. Incrível. Ficou sem fala. Não, é nossa primeira vez na selva, não? Perguntou. Sim. Ele assentiu, principalmente por pobreza.
Ambos se sentiram feridos, grande diferença. Irmã Tianguit voltou. Sussurrou. Ela acrescentou, sim, observador, algum problema? Trouxeram incômodo? Perguntou o crítico. Conveniência? Mais bocas contam. Brincou. Depois ao drone, irmã VNH, era piada, não se irrite. Assustador. Olhou Liu Y Tu. Não quero ser jogada fora. Fez bico. Sem vantagens. Franzindo a testa, então por que vieram? Capítulo 1048, O escravo do dinheiro. Cric. A porta se abriu, Van desceu com uma panela e colocou o ensopado fumegante no banco. O guisado ainda fervia, claramente acabado de sair da cozinha, seu aroma atentava Urso Negro e Transhihai. Clac clac. Seus estômagos roncavam ao mesmo tempo, deixando-os envergonhados. Comam, vocês devem ter suas próprias tigelas e hachis, não? Van bateu palmas alegre. Isso, é tudo carne? Transhihai ficou atônito, tal presente custava uma fortuna. Sim, tem carne de leopardo, carne de urso e também carne de tigre restante. Van fez beicinho, murmurando, já estava guardada há muito, não devemos desperdiçar, então cozinhei. O quê? O que exatamente tem aqui? A mão de Transhihai tremia com os hachis. Já assustado. Liu Y Mon fez beicinho. Não, mas de onde conseguiram essa carne? Transhihai perguntou. Urso Negro também hesitou. Seria mesmo carne de feras? Liu Y Mon olhou como um tolo, dizendo, a lã da ovelha cresce na ovelha, não é? Como conseguiram isso? Transhihai engoliu em seco. É uma longa história. O tigre quis comer minha irmã, mas Sofongo derrubou com um soco. O urso teve o mesmo fim. Liu Y Mon explicou brevemente. Um soco. Urso Negro se surpreendeu, olhando os braços e o rosto de Sofong. Tinha apenas 20 e poucos anos? Yan Tanok disse sinceramente, não duvide, Sofong é diferente, as feras não podem ameaçá-lo. Talvez. Transhihai riu forçado, ainda desconfiado, olhando a panela com suspeita. Comam logo, frio não vai ficar bom. Van apressou. Obrigado. A voz de Urso Negro era grave. Não sejam formais, eu também queria dizer isso. Liu Y Mon sorriu, pensando em silêncio, obrigada por desistirem da competição. Esse sabor. Seus olhos escuros brilharam, sua voz tremeu. Faz quase um ano que não como algo tão delicioso. Coma, dê mordidas grandes. Liu Y Mon achou engraçado, não queria ver um homem chorar. Urso Negro ficou em silêncio, enchendo a boca de carne, já sem se importar se era de fera. Tão triste. Yan Unok sussurrou. Deixe pra lá. Transhihai baixou a cabeça, se perguntassem quantas vezes já comeu carne, ainda poderia responder. Bochechando, perguntou vagamente, vocês comem carne com frequência? Comparar pessoas só traz raiva. Transhihai percebeu que aquele ditado nunca foi brincadeira. E isso deve ser suficiente para vocês. Van disse suavemente. Suficiente. Transhihai ficou atônito. Fazia muito que não se sentia satisfeito com carne. Esta noite durmam no banco, aqui é seguro e espaçoso. Sofong disse calmamente. Haverá mosquitos. Transhihai franziu a testa. Parece que não há. Transhihai se surpreendeu. Olhando ao redor, realmente não viu mosquitos, diferente do usual. Mais alguma dúvida? Sofong perguntou. Transhihai conteve a dúvida, balançou a cabeça. Não, nenhuma. Certo, se não houver nada sério, não nos chamem. Sofong acenou e subiu. Vamos. Liu Y Mon puxou a irmã. Logo, só restaram Transhihai, Urso Negro e a meia panela de ensopado no pátio. Urso Negro ficou calado, continuando a comer. Mais de 10 minutos depois,
largaram os achis, recostando-se no banco satisfeitos. Não precisa lavar a panela, amanhã iremos embora, então jogamos fora. Tran Shihai disse. Urso Negro respondeu. Amanhã iremos embora. Tran Shihai pensou em deixar a ilha Xuanuit. Seus sentimentos eram mistos, alegria com um pouco de apego, mas só um pouco. Tran Shihai ficou em silêncio, fechou os olhos, melancólico. Depois murmurou, espero que meu pai não me bata. Não vai. Urso Negro respondeu. E você sabe como? Tran Shihai fez beicinho. Esta viagem à ilha Xuanuit custou caro, aluguel do barco, pagar os irmãos Zhao por informações, somou bastante. Urso Negro olhou fixamente, tentando ler algo em seu rosto. Então voltou tranquilo. HMPH, escravo do dinheiro. Tran Shihai amaldiçoou de novo. Dentro da cabana, Sofong abriu um jarro de barro. Dentro havia nozes do Havaí que a jovem colheu ao cozinhar. Prove isso. Ele deu o fruto. Cric. Van mastigou, seus olhos brilharam. O sabor não é ruim, muito gostoso. Eu como sempre. Liu Ymon também pegou uma noz do Havaí, a casca ainda quente mas suportável. Pegou uma faca, quebrou a casca e colocou o miolo na boca. O sabor da folha de pinho desapareceu, mas ainda é delicioso. Disse suavemente. Vou provar também. Me dá uma. Capítulo 1049. Dr. Fun descuidado. Pai, eles entraram, não parecem aliados. Zanzi ficou na ponta dos pés olhando. Pare de se mexer, assim vamos ser descobertos. Zhang Quan falou irritado, quase tonto com o filho. Pai, não está curioso. Zanzi sentou de novo, olhos presos na cabana. Nada de curioso, conhecemos elas há menos de meio-dia. Zhang Quan fez biquinho. Pai, qual seria a boa nora? Zanzi perguntou de repente. Zhang Quan olhou, zombou e perguntou, já gosta delas? Cavalheiros buscam damas virtuosas, é normal. Zanzi riu sem jeito. Vejo elas indecentes, nem pense. Zhang Quan resmungou, depois, um homem e muitas mulheres no quarto, consequências, TSC. Pai, não pense feio assim. Zanzi fez careta. O que é pensar feio? Isso é normal, entendeu? Zhang Quan encarou. Zanzi balançou a cabeça, não acredito, não parecem assim. Quantas mulheres conheceu? Compara comigo. Zhang Quan repreendeu. Pai, conheceu muitas mulheres? Zanzi curioso como criança, quantas? TSC, 180. Zanzi espantado, avisou, velho, lembre de usar joelheira, ou mãe vai preparar durião ou pregos. O rosto de Zhang Quan escureceu, sentindo dor nos joelhos. Exagerar o quê? Zanzi conteve riso. Zhang Quan encarou, nada. Certo. Zanzi tossiu, segurando o sorriso. Dormir. Zhang Quan resmungou, puxou o saco de dormir, deitou e murmurou, me troca de madrugada. A noite era encantadora, o vento cansava. De manhã, o sol nasceu, a escuridão sumiu. Nugo. Shen Xixi levantou a mão bloqueando a luz, incomodado. Sentou devagar, olhou Eixion dormindo, foi ao riacho. Splash. Água Sou, felizmente corria e não afetava a vida. Eixion tremeu, acordando atônito. Cric. Porta abriu, Liu Yuju desceu com itens, olhou Shen Xixi e foi ao riacho lavar. Hoje acordou primeiro, graças à irmã. Vocês têm escova e pasta? Shen Xixi surpreso. Sim. Liu Yuju respondeu com pó de carvão e menta na boca. Shen Xixi curioso, também feito por Sofong. Muito bom. Shen Xixi suspirou. Bom dia. Yuan desceu, segunda a acordar. Bom dia. Shen Xixi cumprimentou, não acostumado. Yuan perguntou,
Dormiu bem. Muito bem. Shen Shishi acenou, foi seu melhor sono na ilha. Sem mosquitos, sem feras, sem fome. Isso é bom. Yuan sorriu, sentou ao lado de Liu Yuju. Shen Shishi observou o acampamento, cercas, casa, piscina, horta, coelhos. Este lugar é ideal para turistas. Suspirou. Meia hora depois, Sofong e outros levantaram, lavaram e jogaram bola. Entretenimento completo. Shen Shishi surpreso com quadra e cordas. Na verdade, invejo vocês, com comida e vida normal. Liu Yumen passou a bola, ofegante. Tum tum tum. Helicóptero soou, ponto negro se aproximava. Helicóptero vem. Liu Yuju levantou a mão. Sem chance. Shen Shishi olhou a aeronave baixar. Tum tum. Rotor parou, folhas caíram na piscina. Limpar de novo. Liu Yumen murmurou. Clac. Escotilha abriu, saiu funcionário, olhou e se afastou. Depois veio o homem de jaleco branco, maleta na mão, 30 ou 40 anos, parecia médico. Ai, planejamos vir hoje para te convencer a sair e tratar, mas decidiu sozinho. Disse. Sou Fu Xin, médico contratado pelo programa. Apresentou-se. Médico? O que quis dizer antes? Shen Shishi sério. Significa, segundo avaliação médica, com sua condição atual não pode continuar, senão, morte certa. Fu Xin disse sério, mas sem cuidado. Capítulo 1050. Por que ele é tão arrogante? O homem abriu os braços, mostrando que acreditar ou não dependia de você. Também participei da observação e do acordo. Recusar tratamento certamente significa morte. Fu Xin disse calmamente. Urso Negro perguntou em voz grave. Você é especialista? Claro, não parece. Fu Xin franziu a testa. Muito jovem. Urso Negro assentiu, mostrando descrença. Isso é sua falta de conhecimento. Fu Xin respondeu calmo. Vamos, ao hospital agora. Fu Xin sinalizou para Tran Shihai segui-lo. Aceite o tratamento, ficará melhor. Yang Gunok encorajou. Obrigado, aceito suas boas palavras. Tran Shihai sorriu amargo e caminhou em direção ao helicóptero. Urso Negro seguiu em silêncio, parou após 2 passos, virou-se e disse sinceramente, obrigado. Urso Negro mudou a expressão, avançou novamente e parou, olhando fixamente para Sofong. Menino só, senhor só, que problema havia? Fu Xin também se virou, olhando silenciosamente para Sofong. Saiam logo. Liu Ymon lançou um olhar, mostrando desagrado com Fu Xin. Você não vê o problema? Sofong perguntou em resposta. Observadores na sala acabavam de se conectar. Nugutin Inuit franziu a testa, cruzou uma perna sobre a outra, apoiou o queixo na mão e inclinou a cabeça. Esse Fu Xin tem alto status? Não sei. A mim tossiu levemente, olhos fixos. E o mestre Vun, você conhece? Nugutin Inuit perguntou novamente. Agora conheço. Vun Lao baixou o olhar, sem ousar olhar. Nugutin Inuit sorriu de lado, olhou pela lente e disse confusa. Por que ele é tão arrogante? A mim escolheu silêncio. Espectadores inundaram comentários sem parar. Ah, o olhar encantador da deusa é irresistível. Fu Xin? Nunca ouvi, ele é muito arrogante. Nunca ouvi, é medicina interna ou externa? Urso Negro tem razão, ele parece jovem demais para ser especialista. Mas existem gênios, talvez ele seja um. Isso é porque ele não tem problema. Fu Xin disse friamente. Seu rosto escureceu, virou-se para Tran Shihai e Urso Negro e falou, ontem também vi, apenas ouvindo a voz pode detectar tumor. E essas doenças, 20 anos mais rosto de criança, quem acredita? Vocês são tolos? Isso é sua falta de conhecimento. Sofong riu,
acenou. Certo, palavras como morte certa, melhor falar menos. Está me ensinando? Fu Hongxin explodiu. Hoje este grupo foi difícil, de repente interrompido. Só Fong riu como cedendo. Não ouso, não estamos no mesmo nível, profissionalismo não se compara. Só Fong está com medo? Yan Tanok sussurrou. Medo? Não existe, ele não liga. Liu Yimon balançou a raquete, pensando se bater no pessoal afetaria a partida. Tio, você fala sem cuidado. Van desceu irritada, mãos na cintura para defender Só Fong. Pare de falar, vamos a um duelo, cedo uma mão. Liu Yimon arregaçou as mangas, pronta para lutar. Tran Shihai e Urso Negro ficaram atônitos, confusos. Eu acredito em Só Fong, ele é onisciente e onipotente. Yan Munok levantou a mão. Eu também. Yan Tanok disse sério. N. Kabuki. Superficial, ignorante. Fu Hongxin zombou, ridicularizando sua ingenuidade. Chega, não discutamos, a doença não é nossa. Só Fong acariciou as cabeças das garotas, acalmando-as. Ambas resmungaram e calaram-se. Se você não for, destruirei o helicóptero. Só Fong ergueu os olhos e disse friamente, continue esperando, afetará a partida. Causei problemas? Fu Hongxin arregalou os olhos. Entre no helicóptero, preparem a retirada. O pessoal o ignorou, acenou para Tran Shihai e Urso Negro. No último momento o Urso Negro se virou e disse, obrigado. O rosto de Fu Hongxin ficou mais feio, olhou com ódio para Só Fong e zombou. Você sabe que comida pode comer errado, mas palavras não pode falar errado. Só Fong sorriu generoso. Não precisa se preocupar, melhor tomar tônico para rir. Você. O rosto de Fu Hongxin mudou como se exposto. Ah, então esse. É seu defeito. Liu Yimon mostrou nojo. Besteira. Fu Hongxin explodiu. Doutor Fu, se não entrar, volte sozinho. O pessoal se irritou. Fu Hongxin rangeu os dentes, mas entrou. Ao fechar as portas a maioria dos sons se apagou. Adeus, não veremos mais. Liu Yimon acenou feliz. Adeus, não veremos mais. Yan Munok imitou, olhando o helicóptero partir. Bravo? Por que eu ficaria? Só Fong riu e disse, ficar bravo com tais pessoas não vale, melhor usar o tempo para abraçar você e dormir mais. Sem vergonha, vou preparar o café da manhã. Van ancorou e correu para cima como fugindo. Sem vergonha. Liu Yimon murmurou. Ainda jogamos? Só Fong riu alto. Sim, vou derrotar você totalmente. Liu Yimon murmurou. Não vai. Liu Yimon, cheia de confiança, balançou a raquete e correu para enfrentar Só Fong. Capítulo 1051. Ela é meu oposto. O que é isso? Zanzi perguntou. Como vou saber? Zanquan olhou com raiva, parecendo um velho teimoso. Shenzi Supos. Será que aquelas mulheres foram eliminadas? Talvez. Zanquan assentiu várias vezes, depois murmurou, vamos ver. Certo. Zanzi levantou-se e caminhou suavemente até a cabana. Zanquan o seguiu, atento aos sons, desejando que as mulheres já tivessem sido eliminadas. Mas inesperadamente, ao se aproximarem, Liu Yimen os notou. Ela se inclinou pela janela e acenou. Dormiram bem ontem à noite? Ah, muito bem. Zanzi respondeu envergonhado, decepcionado. Vocês são sortudos. Liu Yimen exclamou, seus olhos brilhando. O quê? O pai e o filho ficaram confusos. A garota ao lado sussurrou. Sofen, algum deles tem doença terminal? Ah! Sofen riu impotente, batendo de leve na cabeça dela. Por que deseja que os outros adoeçam? Só brincava. Liu Yimen riu sem jeito. Sem doença terminal, apenas muitos mares menores. Nada sério. Sofen olhou para fora.
À distância, pai e filho Zan não mostravam grandes falhas, apenas corpos magros. Que pena! Liu Yimen suspirou. Não se preocupe, vamos vencer. Sofen sorriu. Logo, restam 27 dias. Ele murmurou. Na ilha restavam 4 grupos, 3 já haviam se unido para disputar os 3 primeiros lugares, o grupo isolado certamente seria eliminado. Só de pensar fico animada. Liu Yimen celebrou. E aquele helicóptero? Zhang Quan perguntou ousadamente. Quem ele buscava? Zanzi perguntou sem pensar. Liu Yimen olhou para ele. Por que eu deveria dizer? Bem, sem motivo. Zanzi se sentiu envergonhado. Tolo. Um helicóptero vindo à ilha é obviamente para levar competidores embora. Liu Yimen riu. Então era isso. Os dois se sentiram zombados e duvidaram de sua inteligência. O que? Querem andar de helicóptero também? Liu Yimen brincou. Depois disse com pesar, que pena, pensei que poderia chamar um carro, não, um avião para vocês. Não é preciso. Zhang Quan cortou friamente. Que sorriso feio. Liu Yimen murmurou, depois fechou a janela. Droga. Zhang Quan rangeu os dentes, quero rasgar a boca dela. Seu rosto ficou rígido, não esperava que ouvissem. Sofen, o que ele disse? Liu Yimen apareceu de novo, com as mãos na cintura. Sofen sorriu, que ele quer rasgar sua boca. Ótimo, vamos lutar para ver quem vence. Liu Yimen se enfureceu. Difícil lutar com mulheres. Zhang Quan foi embora, deixando o filho olhando para a janela. Olhe de novo e vou arrancar seus olhos. Sofen falou friamente, seu olhar gelado fez Zanzi tremer. Quero chutá-lo de volta para a cidade da Ásia Ocidental. Liu Yimen murmurou zangada. Ser encarada por Zanzi a desagradava, mas ver o rosto frio de Sofen estranhamente a alegrava. O que olha? Sofen acenou a mão diante dela, divertido. Nada. Liu Yimen se ocupou com tigelas. A jovem já havia preparado o café da manhã, e seu cumprimento anterior atraiu os dois. Quer me irritar até a morte e herdar minha herança? Zhang Quan perguntou friamente. Nunca pensei isso, há pouca herança. Zanzi murmurou, depois sorriu. Pai, acho que ela é muito melhor que Wu Mai. Esqueça, ela é meu oposto. Zhang Quan deu um tapa leve no filho e repreendeu. Aquela garota pode ser bonita, mas fala com muita arrogância, absolutamente não. Pais, ela só tem posição diferente, em casa ficará ao seu lado. Zanzi insistiu. Ah, você é mais descarado que eu. Por que acha que ela vai gostar de você? Zhang Quan zombou, avaliando, comparado a Sofen, você é muito inferior. Ele balançou a cabeça, sem aparência, magro como um graveto. Pai, por que me menospreza assim? Não sou tão ruim. Zanzi perdeu confiança ao ver o rosto magro do pai. Ah, já sem confiança. Zhang Quan zombou, Wu Mai é a mais adequada para você. Não quero. Zanzi fez bico, pensando apenas na orgulhosa jovem. Ver minha raiva te diverte? Zhang Quan puxou a orelha dele. HMPH, prepara o café da manhã. Soltou, bateu palmas e sentou. Entendido. Zanzi, e de rosto sombrio, foi lavar verduras, mas ainda olhava para a cabana. Desista, você não é digno. Wu Mai é adequada para você. Zhang Quan falou com raiva. Zanzi olhou em silêncio. Capítulo 1052, não suportou. Sofong, tens algum plano? Liu Ymo inclinou a cabeça, ainda levando a colher de ensopado aos lábios. O que queres dizer? Sofong respondeu. Aqueles dois lá fora. Liu Ymo fez beicinho irritado para a janela oeste. Sim. Sofong pensou um pouco e respondeu suave. Qual o plano? As garotas falaram em uníssono, 5 olhos claros olhando para ele. Manter posição. Sofong tocou o nariz.
O que é isso? As garotas arrastaram as vozes, decepcionadas. Sofond riu, disse calmo. Não se apressam, eles não podem vencer. Se partirem cedo, é bom, assim podem descansar. Liu Ymon falou inocente, sempre pensando nos outros. Se eu fosse tua rival, ficaria grata. Yantan Nok murmurou. Hehe, não precisa de cortesia. Liu Ymon riu. Então procura a chance de mandá-los embora. Sofong assentiu. De acordo. Liu Ymon animou-se. Yantan Nok perguntou, e depois? Adivinha. Sofong pousou os pauzinhos, já estava cheio. De novo, como adivinhar? Van fez beicinho, Sofong sempre igual. Sempre provocando, nunca vais ter namorada. Liu Ymon resmungou. Ah, não penso assim. Sofong tinha sua opinião. Levantou-se, abriu a janela oeste, olhou rio acima, olhos encontrando Zance. Já comeste? Surpresos, Sofong falou primeiro. Cuidado, há tigres por perto. Sorriu inofensivo, lembrou gentil, além de tigres, há lobos, ursos e leopardos. Na cabana, as garotas olhavam, era esse o plano dele? O que? O que disseste? Zanzi gaguejou, nervoso. Que bobagem falas? Zhang Quan franziu. Não se perguntam a quem pegou o helicóptero. Sofong sorriu, eram concorrentes também, mordidos gravemente por tigres. Ontem à noite ficaram, esta manhã não suportaram, foram embora. Mordidos por tigres? Pai e filhos empalideceram, ainda duvidosos. Zanzi perguntou tremendo, não suportaram significa o quê? Exatamente o que pensas. Sofong suspirou, rosto mostrando pesar. Liu Ymon e sua irmã se olharam, sussurrando, fortes. Tran Shihai e Urso Negro vão chorar. Yanmu Nok cobriu a boca rindo. Aqueles dois eliminados ergueram o dedo médio com desprezo. Acreditem ou não. Sofong encolheu os ombros, fechou a janela, deixando pai e filhos atônitos. Sofong, já terminou. Liu Ymon pousou a tigela. Claro que não, esta noite continua. Sofong sorriu misterioso. Acho que perguntar é inútil. Liu Ymon fez beicinho, ergueu a tigela de novo. Van riu baixo, ânimo complexo mas feliz. À beira do riacho, pai e filhos inquietos. Pai, ele fala a verdade. Zanzi preocupado, olhos na floresta onde Tran Shihai apareceu. Como saber? Zhang Quan estava inquieto, sabia que Sofong podia assustar, mas ainda sentia medo. Zanzi engoliu, parece verdade. Não te assustes. Zhang Quan repreendeu. Então ainda vamos caçar. Zanzi segurou o pai, planejavam caçar após café da manhã. Vamos, senão sem carne. Zhang Quan forçou calma, eles não foram, não precisamos temer. Pai, eles têm cercas e cabana, nós nada. Zanzi preocupado. Zhang Quan sério, queres carne ou não? Sim. Zanzi assentiu, depois disse, mas a vida é mais importante. Inútil. Zhang Quan bufou. É só tigre, maior que gatos selvagens, se aparecer melhor a refeição. Zanzi pasmo. Tigre igual a gato. Assim não morres. Melhorar refeição? Refeição do tigre? Nem todos são só Fong, acorda. Pai, e se virarmos refeição de tigre? Suor na testa de Zanzi. Calma, talvez nem haja tigre. Temos machados, não há que temer. Zhang Quan tentou acalmar. Pai, também tens medo. Zanzi insistiu. Besteira, só temi tua mãe, mais nada. Zhang Quan gritou. Zanzi encolheu o pescoço, murmurou, mãe é tigresa, também tigre. O que disseste? Zhang Quan semicerrando olhos. Nada, só pensei quanto tempo o tigre leva para comer-me. Zanzi inventou. Boca de cão não cospe marfim,
não podes dizer algo útil? Zanco ergueu a mão. Pai, N. deites-me de Kabuki. novo. Zanzi queixou-se. Pai, espera-me. Suspirou, pegou um tronco e seguiu. Capítulo 1053, Sequestro e Ameaça. À beira do riacho, o pai e o filho Zen estavam abatidos, tinham ido caçar na floresta durante o dia mas voltaram de mãos vazias, apenas trouxeram algumas ervas para o jantar. Clang clang. A panela de ferro com ervas fervia, a sopa ficou verde, parecia boa mas era amarga e difícil de comer. Zanzi mexia as ervas com os pauzinhos, sem apetite, mas seu estômago roncava de fome. Pare de mexer, vai virar papa. Zanquan suspirou, não caçaram nada e ele esteve ansioso o dia todo. Dá para comer. Zanzi tirou a panela de ferro do fogo, sinalizando ao pai para comer. Coma, não tenho apetite. Zanquan estava tonto, sinal de pressão baixa. Zanzi largou os pauzinhos, pressionou a têmpora do pai e disse sério, você não está bem, precisa comer pelo menos um pouco. Eu sei. Zanquan pegou os pauzinhos, respirou fundo e comeu ervas. Tem gosto de pimenta. Engoliu, a boca produzia saliva sem parar. Zanzi assentiu, é gosto de pimenta, veio da cabana. Aquelas garotas têm pimenta. Zanquan franziu a testa, como podia ter pimenta na ilha? Supos, trouxeram escondido. Pai, isso é impossível, todos foram revistados. Zanzi negou. Verdade. Zanquan sorriu constrangido. Mas sinceramente, aquele cheiro é insuportável. Zanzi engoliu, as ervas pareciam mais difíceis de comer. O que elas comem de tão gostoso? Zanquan levantou-se. Pai. Zanzi chamou. Nada. Zanquan suspirou. Zanzi riu, quer pedir comida. Não sou tão sem vergonha. Zanquan ficou sério, não admitiria. Não há mal em admitir. Zanzi murmurou. A boca de Zanquan tremeu. Dentro da cabana, só Fong e o grupo jantavam. Na mesa havia um fogão de cerâmica com uma panela de otote apimentado. O aroma era tentador. Oh! Van abriu a boca, expirando. Disse, muito picante, mas refrescante. Beba água de cocô. Só Fong lhe entregou uma tigela. Clang clang. A garota inclinou a cabeça e bebeu. O ardor passou, seus lábios vermelhos ficaram ainda mais vermelhos. Muito picante? Ainda bem. Liu Y-Man perguntou inocente, tirando algas da panela. Certo, já é noite. Qual é o plano Só Fong? Perguntou curiosa. O mesmo, o imperador não tem pressa, mas o eunuco sim. Liu Y-Man assentiu, continuou tirando. PFFT. Liu Y tu quase cuspiu chá na irmã, pode usar assim? Não percebeu? Ah! Só Fong e as garotas riram, desde quando ele virou imperador. Ah, por que é assim? Liu Y-Man fez beiço e recuou. E você ainda fala? É o eunuco. Liu Y tu olhou séria. É só uma metáfora, não pode. Liu Y-Man riu. Liu Y tu suspirou, rosto frio, desde que esteja feliz. Muito feliz. Liu Y-Man deu de ombros, continuou pegando comida. O jantar terminou em risadas, jogaram algumas rodadas de mahjong, logo ficou entediante. Sinto falta da irmã Nian Qingyu e da irmã Zhou. Van disse. Vamos encontrá-las na cidade, agora façamos algo divertido. Só Fong largou as peças e levantou-se. O que é divertido? Yan Huiyu animou-se. Claro que continuar o plano do dia. Liu Y-Man animou-se e levantou-se. Yan Qingyu também se levantou. O que fazemos? Apenas assistam ao espetáculo. Só Fong disse calmo. Fiquem na cabana, não importa o que ouvirem, não saiam. Ah! Não participamos. Liu Y-Man reclamou. Está bem, tenha cuidado, não faça nada perigoso.
Van a alertou. Eu sei, não haverá perigo. Sofon prometeu e desceu. As garotas olharam enquanto ele saía pela porta traseira para a floresta. O que ele vai fazer? Adivinham? Yang Qingyu sorriu. Van supus, acho que vai assustá-los. Eu também, vamos esperar o espetáculo. Liu Y-Man com entusiasmo foi à janela oeste, abriu uma fenda e olhou rio acima. O show começará em breve. Lá fora, Sofong entrou na floresta escura, escondendo a respiração, passos leves, evitando ruídos. O que ele vai fazer? A mim surpreso. Acho que vai sequestrar o pai e o filho Zan, depois ameaçá-los a desistir da competição. Utigyu e brincou. Ah, até fico nervoso. A mim riu, pensou que era possível. O Anguilin sério estava chocado, não ouviu nenhum ruído, Sofong era como um leopardo caçando à noite, cada passo silencioso. Tão escuro, consegue ver? A mim perguntou. De fato sim, sua visão melhorada lhe dava vantagens. Agora Sofong é um predador. O Utingui comentou, e um predador muito bonito. Diante dele, quem não se sentiria traído? Ela brincou, qualquer mulher sentiria. Sofong tem charme. A mim suspirou. Professora também poderia. Utigui brincou. Velho, não dá. A mim riu. Exatamente. Alguém ficou com o sorriso travado. Capítulo 1054, Gatos que comem pessoas. Pai, vamos caçar amanhã. Zanz engoliu verduras, franzindo o nariz como se mastigasse cera. Sim, amanhã mudamos de direção. Zanco alargou os pauzinhos, já satisfeito. Milímetro, espero que amanhã tenhamos sorte como hoje. Zanzi orou, desejando não encontrar tigre. Hoje sorte. Zanquan repreendeu. Nem vimos uma lebre, como é sorte? Pai, não vimos tigre, não é sorte. Zanzi insistiu. HMPH, talvez o tigre nem exista, aquele garoto mentiu. Zanquan resmungou. Acho improvável. Zanzi sério. Zanquan cuspiu no fogo. Bah, provei mais sal que caminhos que andaste, gente é cruel. Escondido, Sufeng conteve o riso, pensando, o coração humano é imprevisível. Engoliu seco, baixando a voz. Pai, és severo demais. Zanzi retrucou. Ruídos soaram. Zanquan ia xingar, mas os arbustos balançaram. O que é? Zanzi tenso. Não temas, talvez, rato. Zanquan engoliu saliva. De novo ruídos. Arbustos mexeram, recuaram. Que rato move arbustos grandes? Zanzi pálido. Pode ser Doninha. Zanquan disse. Vamos ver. Zanzi perguntou. Zanquan acenou. Leve o machado, talvez carne. Zanzi pegou, avançou. Alguém rugiu na escuridão. Roar! O rugido quebrou a noite e sua coragem. Tigre! Zanquan recuou, pálido. Zanzi congelado, pernas tremendo. Corre! Zanquan gritou. Não consigo. Zanzi implorou. Inútil. Zanquan o puxou. Escondido, Sufeng sorriu, pensando rugir mais. Na sala de controle, Wu tingiu e riu. Sufeng é cruel. Pelo drone viram tudo. Muito esperto, usou o medo deles. O Anguilin aprovou. Não viola regras. Wu tingiu e bateu na mesa. Sim, não viola. A mim suspirou. Na cabana, as meninas tensas. Foi Sufeng? Yan ruiu nervosa. Provocou o tigre? Liu Yushu franziu. Faz sentido. Assentiram. Bang bang bang. Batidas. Deixem-nos entrar. Fora gritavam os Zan. Creak. Porta abriu. Tudo bem?
Van An correu, tirando folhas do cabelo de Su Feng. Deixamos entrar. Yan quingiu atenta. Aqui. Van An trouxe pele de tigre, deu a Su Feng. Vai, encontre-os. Su Feng pendurou a pele. Criac. Portão abriu, sorriso sumiu, rosto frio olhando Zan. O que foi? Perguntou. Deixe-nos entrar, tigre chegou. Zanzi gritou. Zan Quan tentou entrar, Su Feng bloqueou. Não vem? Este é meu acampamento. Por que deixá-los? Sim, somos rivais. Liu Yumen disse. Há tigre lá fora. Vão ver morrer. Zanzi apontou floresta. Não é problema nosso. Liu Yumen murmurou. É competição, não brincadeira. Liu Yushu disse. Se não fossem competidores, ajudaríamos, como Shen Zishi. Sim, rivais não entram. Yan Huiyu disse. Vão, tigre é só gato grande. Su Feng riu. Bobagem, gatos não comem gente. Zan Quan xingou. Sim, tigre não é gato. Zanzi disse. Quem diz que gatos não comem gente? Su Feng perguntou. Capítulo 1055, a cerca caída e a trepadeira. O gato certamente não vai comer pessoas. Yan Munok sussurrou. Um gatinho tão fofo, com pelo macio, não poderia comer pessoas. Van An balançou a faca na mão. Yan Tanok murmurou. Vi uma notícia estrangeira de que às vezes gatos comem pessoas. Impossível! As moças exclamaram. Tanok tem razão, em situações especiais, gatos podem comer pessoas, não esqueçam quem foram seus ancestrais. Só Fong disse baixinho. Normalmente gatos não atacam humanos, pois nós somos 10 vezes maiores que eles, e num mundo em que os fortes devoram os fracos, o tamanho representa a força. Contudo, num ambiente cercado, se o dono morre subitamente e não há comida, pode ocorrer de gatos se alimentarem de corpos. Que medo, mas em condições extremas gatos comendo cadáveres não é absurdo, humanos são animais, gatos são carnívoros, é algo natural. Van An suspirou, a imagem do gatinho em sua mente vacilou. Ainda assim, não é a mesma coisa que um tigre. Zan Chap explicou. Para mim não há diferença. Só Fong deu de ombros, apontando para a pele de tigre pendurada, é só um gato maior. Pele de tigre. Pai e filho Zan ficaram pasmos com os olhos arregalados. Eles ficaram atordoados. Ei, vocês ainda não vão. Liu Ymon exortou. Não, deixem-nos ficar, vocês não têm medo de tigres, nós temos. Zan Toan retrucou com a voz trêmula. Já disse que isso não nos diz respeito. Liu Ymon falou meiga. Como conseguimos entrar então? Zan Chap perguntou. Simples, resolvam o conflito de interesses. Só Fong falou e bateu a porta, deixando pai e filho Zan boquiabertos lá fora. O que isso quer dizer? Zan Chap franziu a testa. Quer que desistamos da competição. Zan Toan murmurou sombrio. Impossível. Zan Chap recusou. Zan Toan chutou a porta com raiva, claro que não. Bang, bang, bang. Com 3 pancadas a porta se abriu, só Fong apareceu e, com 2 socos, derrubou pai e filho. Chutem de novo e eu arranco a pele de vocês. Sua voz gelada fez todos encolherem. Você ousa me bater? Zan Toan levantou-se segurando a barriga. Preciso escolher o momento para te bater. Só Fong respondeu com os olhos arregalados. Muito bem, bateram no meu pai, vão pagar caro. Zan Chap investiu, mas em pouco tempo pai e filho estavam no chão gemendo, segurando a cabeça. Saiam daqui. Só Fong fechou a porta com força. Ainda não acabou, mais tarde eu vou amedrontá-los de novo. Ele sorriu torto. Que maldade! Liu Ymon murmurou. Do lado de fora, pai e filho Zan cambalearam até o riacho e se sentaram junto ao fogo. Melhor a gente ir embora. Zan Toan fez careta,
lembrando do jantar de ervas selvagens da noite. Pai, você está bem? Zanchap perguntou, depois resmungou. Ele bateu pesado demais, não nos tratou como gente. Cof, cof, parem de reclamar, ele não está totalmente errado, é só questão de posições. Zantoan tossiu. Zanchap ficou em silêncio, depois atiçou o fogo para buscar alguma sensação de segurança. Aos poucos ficaram calmos, apenas o crepitar da lenha e o vento nas folhas. Pai, este lugar é perigoso. Zanchap murmurou. Em casa seria muito mais seguro. Ele sussurrou. Zantoan abriu os olhos. Quer voltar para casa? Não. Zanchap sacudiu a cabeça apressadamente, o que deixou o rosto do pai um pouco mais suave. Estou cansado. Zantoan suspirou, voltando a se acalmar. Meia hora depois, os arbustos do outro lado do riacho sacudiram violentamente, como se algo fosse surgir. Pai e filho despertaram, o pelo eriçou. À luz do luar apareceu um enorme urso. Urso! Zanchap gritou, o corpo tremendo. Pai, corra! Não consigo me mexer. Zantoan também estava apavorado, o urso parecia mais temível que o tigre. Não consigo me levantar. Zanchap quase chorou ao ver o urso se aproximando. Nas sombras não muito longe, Sofong havia saído para dar outro susto em pai e filho Zan, mas antes que abrisse a boca, um urso real surgiu. O urso avançou e os Zans ficaram paralisados de medo. Pai, ainda dá tempo de desistir agora. Zanchap falou trêmulo. Não fale bobagem. Zantoan se arrependeu, pensando que se estivessem dentro da cerca estariam seguros. Desde quando você está aí? Pai e filho Zan se surpreenderam ao ver Sofong. Cof, cof, não prestem atenção aos detalhes, desistam e eu salvarei a vida de vocês. Sofong mudou de assunto. Você é um oportunista. Zantoan rugiu. Pai e filho Zan ficaram sem palavras. Capítulo 1056, Acenando a Deus. Nugutin Nuyet apoiou o queixo e sorriu suavemente. Não sei porquê, mas agora não sinto tensão. Ah, eu também. Amin riu forçado. Este urso chegou na hora, como um ajudante divino. Vuon Lao suspirou. Amin disse, parece que Sofong tem sorte, ao contrário do pai e filho Zan. Achas que Sofong vai agir? Nugutin Nuyet perguntou. Se eles desistirem, ele agirá. Amin pensou e respondeu. Errado, mesmo que não desistam, ele agirá. Nugutin Nuyet sorriu confiante. Por quê? Amin perguntou. Porque Sofong não é mau. Ela afirmou. São duas vidas, mesmo que não desistam, ele os salvará. Entendo. Amin e Vuon Lao se olharam duvidosos. Viu? Zanzi gritou. Não? Então adeus. Sofong virou-se e acenou. Espere. Zan Quan chamou, olhando entre o urso e Sofong. Zanzi gritou, pai, não acredite, ele não está ferido, não pode contra o urso. Tem certeza? Sofong ergueu uma pedra enorme. Eu. Os Zan ficaram atonitos. Ainda não confiam? Então esqueçam. Sofong jogou a pedra e bateu palmas. Espere. Zan Quan parou de novo. O que agora? Sofong franziu a testa. Pode mesmo garantir nossa segurança? Zan Quan pálido, o urso perto do riacho. Claro, se não vencer, corremos para a cabana. Sofong apontou. Na janela, as meninas tensas, Liu Ymen e Yan Tanok com arcos prontos. Splash. Rugido. O urso atravessou, água espirrando. O riacho estreito, logo chegou. Estava faminto, correndo apressado. Zan Quan em pânico, a menos de 10 metros, tremeu e apertou o telefone. Está bem, desistimos. A luz vermelha brilhou, decisão efetiva. Rugido. O urso atacou. O que espera?
salve-nos! Zhang Quan gritou. Afastem-se! Sofong disse frio, e socou a cabeça do urso. Bang! Os Zan tremeram, imaginando o soco neles. Os espectadores encheram de comentários. Fomos iguais no início, ainda trememos. Essa cara de tolo vale guardar. Sofong bateu palmas. Pronto, vamos. Assim? Zanzi perguntou chocado. Se não, o quê? Sofong respondeu. Está morto. Zanzi perguntou. Não, mas ficará desacordado. Poupemos. Sofong explicou. Zanzi murmurou. Vão ou não? Helicóptero só amanhã. Sofong franziu. Então vamos. Encolheu os ombros. Espere-nos. Zanzi chamou. O que agora? Sofong contraiu. Kabuki. Minha perna dormente. Zanzi disse. Zhang Quan levantou. Eu também não mexo. TSC, até um noco mais forte. Sofong fez bico, e os carregou debaixo dos braços como bonecos. Os Zan tremeram, sem resistir. Criac. A porta abriu, as meninas desceram. Bem-vindos, calorosamente bem-vindos. Liu Ymen aplaudiu cantando. Os outros sorriram como em festa. Os Zan sérios, sentindo-se enganados. Sentem-se. Sofong os pôs nas cadeiras. Bem, afinal vieram. Liu Ymen disse gentil, limpando a cadeira. Os Zan escureceram, desconfortáveis. Com fome, querem comer? Van perguntou. Comer. Zhang Quan rangeu os dentes. Bem, vou cozinhar. Van correu feliz. Eu ajudo. Yanmu Nok seguiu. Esta noite dormem aqui, muito seguro. Sofong apontou as cadeiras. Dormir aqui? Zanzi perguntou frio. Se não, na gaiola. Liu Ymen apontou. Sim, dentro seguro, fora vigiado. Yantan Nok completou. Zanzi contraiu o rosto, olhando a cabana. Nem pense, só escolha. Liu Ymen olhou. Capítulo 1057, Segunda esposa. Certo, então durma lá fora. Liu Ymen sorriu. Queriam dormir na cabana? Impossível, aquele lugar era apenas para Sofong, o único homem. Esses grupos foram oficialmente distribuídos? Zhang Shi perguntou. Não, foi apenas coincidência que entramos juntos. Liu Ymen explicou generosamente, afinal pai e filho Zhang haviam ajudado muito. Que sorte! Zhang Quan fez beicinho, sentiu-se irritado, estava prestes a vencer a competição mas no fim ocorreu um acidente, nunca se sentiu tão frustrado. Conhecer Sofong é realmente muita sorte. Yantan Nok disse seriamente. Cof, essa maneira de falar é bem nova. Sofong riu. Não ouça as bobagens dela. Liu Ymen olhou para a irmã, que tipo de elogio era esse? Não falo bobagens, se vencesse a competição, até me entregaria. Liu Ymen disse seriamente. Cof, esse preço é alto demais. Sofong tossiu. Pai e filho Zan ficaram atonitos com a franqueza de Liu Ymen. Você, em que pensa o dia todo? Liu Ymen suspirou, puxando a orelha da irmã, quase querendo girá-la 360 graus. Hai, não estou brincando. Liu Ymen respondeu meio brincando meio sério. Não parece tão ruim. Yantan Nok falou suavemente. Ah! Todos olharam para ela. Yantan Nok riu constrangida, balançando a cabeça. Não, nada. Liu Ymen suspirou aliviada, provocando. Me assustou, pensei que também queria se entregar. Yantan Nok apertou os lábios, sem falar. Sofong, vocês querem comer mais um pouco? Van colocou a cabeça pela janela. Não. Todos balançaram a cabeça. Certo. Van recolheu a cabeça.
Então, que tipo de homem você gosta? Zhang Shi perguntou de repente, olhando para Liu Yimon. Eu? Ela se apontou. Sim. Zhang Shi estava nervoso. Liu Yimon sem hesitar apontou para So Fong, declarando, claro que como So Fong, talentoso, com boa forma e bonito. Ah! So Fong riu animado, de bom humor, é. Zhang Shi ficou sem palavras, mas insistiu. E eu, não sou bom. Longevidade como a montanha do sul. Liu Yimon se contorceu, a irmã usava expressões ao acaso. Ah! Isso não aceito. Zhang Shi disse rápido. Zhang Shi corou, acenando lentamente. Liu Yimon olhou séria. Irmão, acorde, estou bem, você não tem chance. So Fong lançou um olhar frio para Tran Shihai, ele queria tomar seu lugar. Não é isso, em que não sou bom. Tran Shihai perguntou ansioso. Você pode derrubar um urso com um soco? Liu Yimon perguntou com as mãos na cintura. Você pode garantir que todos os dias na ilha Xuanmui eu terei carne para comer? Ela continuou. Você é tão bonito quanto So Fong. Sua pergunta final. Zhang Shi desabou. Filho, Wumai não é ruim. Zhang Quan confortou. Zhang Shi disse aborrecido. Pai, e se você casar com Wumai como segunda esposa? Que bobagem é essa? Zhang Quan lembrou do rosto e corpo de Wumai, estremeceu, metade pela aparência e metade pelo medo da esposa. Deu um tapa na cabeça do filho, irritado. Acha que agora é antiguidade, com poligamia. Errado, nosso país nunca teve poligamia, apenas um marido e uma esposa com concubinas. So Fong corrigiu. Ah, é assim. Liu Yimon arregalou os olhos curiosa. Sim, alguns estrangeiros tinham poligamia, mas nosso país sempre foi um marido e uma esposa com concubinas. Liu Yimon explicou. Embora houvesse um marido e uma esposa com concubinas, a concubina tinha status inferior à esposa, muitas vezes como serva. Concubina era um termo para baixa condição. Então é assim, na TV aquelas cenas de concubinas virando o jogo, mais arrogantes que a esposa, são falsas. Liu Yimon perguntou. Algumas são falsas, mas algumas realmente aconteceram. Liu Yimon disse baixinho. Entendi. Liu Yimon murmurou. Com o nível atual, ser concubina talvez não seja ruim. Liu Yimon se contorceu, ouvindo a irmã, só pôde suspirar. Ela suspirou, perguntando, em que pensa? Kabuquis. Estou procurando nosso futuro marido. Liu Yimon brincou. Nosso. Yan. Tanok exclamou. Liu Yimon afirmou, sim, eu e minha irmã vamos nos casar com o mesmo homem. Não acredite nas bobagens dela. O rosto de Liu Yimon corou, olhando instintivamente para So Fong. Não falo bobagens. Liu Yimon murmurou. Não parece tão ruim. Yan Tanok pensou. Liu Yimon ficou em silêncio. Zhang Shi alongou o rosto, como se de coração partido. Por que essa cara de peixe morto? Liu Yimon disse inocente. Amanhã voltaremos à cidade e nos reuniremos com a família. Não deveria estar feliz. Ah! Pai e filho riram friamente. Não podiam competir mais. Ao voltar enfrentariam disciplina. Que alegria havia! Vamos, alegrem-se. Liu Yimon bateu palmas. Ela estava feliz. Ah! Pai e filho riram de novo, depois ficaram sérios em silêncio. Pai e filho forçaram o sorriso a desaparecer, com medo por dentro. Capítulo 1058. Uma meta pequena. Clac! Os estômagos do pai e filho roncavam, soando como um dueto. Clac! Zhang engoliu em seco, pensando, esta noite só comemos ervas selvagens, por que estou com fome tão cedo? O pai e filho ancoraram, constrangidos. O que, ainda querem que eu os alimente? Su Feng franziu a testa, fechando os dedos esguios. Não precisa.
Zhang Quan sacudiu a cabeça, aterrorizado, pois este homem podia derrubar um urso com um soco. 1547. Se o helicóptero chegar cedo, lembre-se de levar tudo, não deixe nada aqui. Liu Limei instruiu e subiu as escadas. Ótimo, podemos voltar para a cidade. Yan Huiyu exclamou feliz, o rosto cheio de entusiasmo, seguindo sua irmã. O pai e filho Zhan se entreolharam, levantaram o dedo médio para o grupo que partia e pegaram os hachis para agarrar grandes pedaços de carne. Por que está tão saboroso? Zanzi exclamou, quase mordendo a língua. Tem gosto salgado, eles têm sal. Zhang Quan murmurou, com a boca cheia. Zanzi assentiu, claro, a pimenta e canela. Os olhos de Zhang Quan ficaram vermelhos, muito gostoso, desde que chegamos à ilha esta é a melhor refeição. Seu coração se encheu de ressentimento, por que outros podiam viver tão bem? Fale menos, se sua mãe ouvir vai causar confusão. Zhang Quan advertiu severamente. Entendi. Zanzi sorriu, desta vez realmente mordeu a língua. Na cabana, o grupo se sentou. Você, vigia a porta. Su Feng cutucou o Brutamontes com o pé. Tia. O Brutamontes gritou, virou-se e deitou nos degraus, olhando para o pátio. Maravilhoso, não pensei que fosse tão simples. Liu Limei não conteve o sorriso, o rosto iluminado de emoção. Faltam apenas 27 dias, se aguentarmos, a vitória será nossa. Su Feng disse alegre. Eu também não vou conseguir dormir. Yan Tanyu concordou, olhando para sua irmã, cujo rosto finalmente estava curado, seu desejo prestes a se realizar. Liu Ito apertou as mãos, imaginando sua mãe no leito do hospital, sussurrando, mãe, espere um pouco, logo voltaremos. Precisamos ser mais cautelosos. Su Feng advertiu suavemente. Sim. Van An apertou sua mão debaixo da mesa. Sim, a alegria não deve nos cegar. Yan Tanyu disse séria. Então, ainda querem ir ao mar? Su Feng perguntou, lembrando-se da jangada, que não valeu a pena. Não, vamos ficar no acampamento, passar os 27 dias em segurança. Van An negou. Sim, melhor evitar acidentes. Liu Ito acrescentou. Liu Limei abriu a boca, pensou e assentiu, então não vamos. Tudo bem, como quiserem. Su Feng sorriu, cada dia no acampamento jogando bola e cozinhando seria bom. Hehe, Su Feng, você está animado. Liu Yimen colocou as mãos em seus ombros, massageando forte. Claro, é um assunto de 100 milhões, quem não ficaria animado? Su Feng brincou. Liu Limen sorriu docemente, Papa Ma não ficaria. Ah, não posso me comparar. Su Feng balançou a cabeça com um sorriso amargo. 100 milhões é apenas uma meta pequena. Yan Huiyu estalou a língua. Certo, façam fila para lavar o rosto. Su Feng bateu em seus ombros. Certo. Liu Yimen feliz desceu as escadas. Certo. Van respondeu docemente, pegou roupas e desceu com ela. Em outro lugar, no primeiro hospital da cidade de Ásia Ocidental. Além dele, havia duas pessoas na sala, uma dama luxuosa, com cabelo encaracolado preso alto, brincos de pérola brilhando. Ela era a mãe de Tran Shihai, que correu à noite para cuidar do filho. Atrás estava o mordomo, de mais de 40 anos, com cabelo grisalho penteado com cuidado. Tosse, mãe, estou bem. Tran Shihai tossiu, impaciente. Assim e diz que está bem. Fientructu franziu a testa, cheia de preocupação. Vamos esperar os resultados. Tran Shihai suspirou. Mordomo cão, o que disse o médico? Fientructu perguntou. Vai demorar mais, vá apressá-los. Ela disse friamente. Sim. O mordomo cão respondeu, virando-se para sair. Onde está Ixiong? Tran Shi. Hai perguntou. O mordomo parou, disse calmo. O senhor está na enfermaria geral, também em exames.
Entendi. Tran Shihai respondeu fraco. Não se preocupe, o aluguel dele está pago. Fientructu disse suavemente, com graça de dama. Sim. Tran Shihai fez beicinho, sem poder lutar mas gastando dinheiro. Ele virou a cabeça e perguntou, o que disse meu pai? Ele? Ocupado o dia todo, mesmo com o filho hospitalizado não tem tempo. Falando do marido, Fientructu se irritou. Basta, se pai não ganhasse dinheiro, de onde viria para gastar? Tran Shihai suspirou, sua cintura doeu. Capítulo 1059, chamando Xiao Fang. Mãe, estou com calor. Os cantos da boca de Shen Shishi tremeram. Pianju Se o consolou suavemente. Não grite calor, suar um pouco vai te fazer sentir melhor. Mãe, é assim que a gripe aparece, mas eu não tenho. Shen Shishi lembrou da enfermeira anterior. Não é muito diferente. Pianju Se não disse mais, ajudou o filho a se deitar. Cric! A porta da enfermaria se abriu, o mordomo Gao entrou com Fang Zhen. Senhora, o doutor Fang chegou. O mordomo Gao falou. Pianju Se levantou-se depressa, perguntando ansiosa, ótima hora, Xiao Fang, já tem os resultados? Xiao Fang. Os olhos de Fang Zhen se contraíram, ele tossiu, os resultados estão prontos. Como está a situação? Pianju Se ficou alerta, perguntando sem parar, é bom ou ruim? Ele pode ser salvo? Precisa de cirurgia? Mãe, suas perguntas soam como se eu tivesse doença terminal. Shen Shishi gritou zangado. Cale-se. Eu disse para não entrar no concurso, você não ouviu, agora ficou doente. Fique quieto. Pianju Se repreendeu. Eu. Shen Shishi rangeu os dentes. Fechou os olhos, lábios pálidos pressionados. A condição não é otimista, o Sr. Shen está muito fraco, mais de 10 doenças ao mesmo tempo, inflamação da pele, pneumonia, cálculos biliares. Fang Zhen parecia desconfortável. Mas o rosto de Pianju Se ficou ainda mais pálido. Também há um tumor. Fang Zhen finalmente admitiu. Não se preocupe, é benigno, pode ser removido e com cuidado ele se recuperará. Fang Zhen rapidamente acrescentou. Quase me matou de susto, pode falar mais baixo. Shen Shishi reclamou, mas suspirou aliviado. Benigno, ainda bem. Pianju Se suspirou, enquanto não fosse maligno havia esperança. Su Feng realmente acertou. Shen Shishi murmurou. Esse Su Feng tem talento, não o provoque mais. Pianju Se aconselhou. Por que eu o provocaria? O que ele tem de especial? Shen Shishi fez beicinho. Muito especial. Seu olhar recaiu sobre o mordomo Gao. O recrutamento está cancelado, a família aqui também está atenta. Pianju Se acenou com a mão, voltando ao relatório. Fang Zhen pensou que Su Feng só havia adivinhado. Ele mudou de assunto. O tumor é pequeno, mas as outras doenças precisam de tempo, esforço e dinheiro. Dinheiro não é problema, use o melhor remédio, chame os melhores médicos, meu filho deve ser curado. Os olhos de Pianju Se ficaram vermelhos. Fique tranquila, vamos arranjar tudo. Fang Zhen assentiu, amaldiçoando em silêncio os ricos. Certo, que doença tem Eixiong? Shen Shishi perguntou. Está mesmo doente, Su Feng tem olhos de fogo? Shen Shishi exclamou. Não importa, você deve descansar bem agora. Pianju Se advertiu, sem recuperação completa, você não pode ir a lugar nenhum. Ah, ainda quero comer otote, bife, sushi, banquete de frutos do mar. Shen Shishi lamentou. Tudo isso deve esperar até a recuperação. Fang Zhen lembrou. Ouviu. Pianju Se tocou a testa do filho. Shen Shishi suspirou. Eu sei. Então vou indo. Quando o plano for confirmado marcaremos a cirurgia. Fang Zhen disse e saiu. Mordomo Gao, ache um vídeo para mim.
Quero assistir agora. Shen Xixi pediu. Assistir o quê? Descanse agora, amanhã assiste. Pianju se repreendeu. Mãe, dormi até o meio-dia, agora estou bem acordado. Shen Xixi insistiu. Acordado. Pianju se franziu a testa. Devo trazer um espelho para você se ver. O quê? Shen Xixi encolheu o pescoço. Vá dormir. Pianju se pegou o telefone dele. Shen Xixi ficou em silêncio. De repente achou que as garotas da cabana não eram ruins. No dia seguinte, Ilha Xuanyue. Ao amanhecer, as gaivotas voaram. O helicóptero familiar apareceu novamente. Toque, toque, toque. Perto do riacho, os pai e filho ainda dormiam. Zzz. O rugido do helicóptero os acordou. Muito barulhento. Shen Xixi cobriu os olhos, o cabelo voou. Abriu os olhos e viu o helicóptero pousar. Já chegaram. Zhang Quan meio adormecido murmurou. O dia nem clareou. Por que tão cedo? Não sei, é irritante. Zanzi fez beicinho, tendo dormido tarde. As hélices pararam, a porta se abriu, o mesmo funcionário saiu. Cric! A janela da cabana abriu. Liu Limen, ainda sonolenta, gritou. Levou uma pancada na porta? Sempre chega de madrugada, não pode vir mais tarde. O rosto do funcionário escureceu, andando rígido. Capítulo 1060, Ordem. O funcionário fechou a boca, diante do drone sem resposta. Sim, cedo demais. Zanzi coçou o cabelo bagunçado, ainda sonolento. Sem intenção de ir. O funcionário olhou friamente. Ir, agora. Zanzi despertou, arrumou rápido. Saco de dormir, machado, panela de ferro, nada pode ficar, leve tudo. O funcionário mostrou um cartão com as ferramentas da família Zan. Rápido, sem tempo. O funcionário estava impaciente. Está bem. Zhang Quan fez beicinho, ainda lento. Chegaram ao helicóptero 20 minutos depois. As hélices rugiram ao decolar. Zanzi apoiou-se na janela, olhando a ilha onde ficaram 11 meses, o coração cheio de emoção e pesar, mas sem apego. Sentou-se, perguntou, pai, sente-se relutante? Muito. Zhang Quan sentiu dor de dente, voltar significava castigo da esposa. De fato, após quase um ano, voltar à cidade de repente exige adaptação. Zanzi assentiu. Você nada sabe, arranjarei para conhecer Vumai ao voltar. Zhang Quan resmungou, fechando os olhos. Na cabana, Su Feng e outros se levantaram. Vamos, agora está tranquilo. Yuan afastou o olhar do helicóptero. Su Feng sorriu, a ilha é nossa. Esta sensação é maravilhosa. Liu Limen brilhava. Yuan lavou-se, preparando o café da manhã. O que vamos fazer hoje? Há carne suficiente? Su Feng perguntou suavemente. Suficiente. Yuan respondeu. Então comamos coelho fresco, criados tanto tempo não devem ser desperdiçados. Sugeriu Su Feng. Ah, coelhos tão fofos. Liu Yimen tentou atuar, mas foi silenciada pela irmã. Ela olhou, repreendendo. Cale-se, você comerá mais. MMM. Ela lutou, depois protestou, que Yuan come mais. Ah! Eu como muito. Yuan corou. He, apenas um coelho selvagem. Liu Yimen provocou. Yuan quis se esconder. É verdade. Yuan sorriu, feliz desceu para pegar um coelho. De novo coelho. Yan Yunok segurou a roupa, relutante. Um pouco. Ela sentiu, engolindo saliva. Yan Tanok suspirou, desejando e lamentando. Su Feng riu, perguntou, quantos coelhos restam? Suficiente. Ele assentiu, guarde 12, coma no fim do mês. Yan Yunok fez beicinho, ressentida. Haha,
apenas te acompanham de outra forma. Su Feng consolou. Quase acreditei. Ela sorriu. Obrigada. Ela ficou feliz. Ai, esqueci de perguntar à irmã Vidin sobre Mao Qiu. Disse Liu Limen. Acho que ela já sabe. Su Feng olhou para a câmera. Está bem, não a incomode. Liu Limen baixou a voz. Assim será. Encolheu os ombros, desceu, arrancando pelos de Mao Qiu. Au! Mao Qiu levantou a cabeça, depois deitou novamente. Assim mesmo. Yan Yunok lembrou sua força. O céu é livre, nunca houve intenção de prendê-los. Su Feng abriu os braços. Se partirmos, e então? Liu Ito trouxe uma panela, serviu água quente. Su Feng soprou sua xícara. Está bem, sem nós eles partirão. Talvez já nos esqueceram, apenas foram capturados. Liu Limen desceu com uma faca. Pode ser mais positiva? Liu Ito perguntou. Não. Liu Limen riu, descendo. Voltem ou não, não importa, não podemos levá-los. Su Feng bebeu. É verdade. Yan Tanok concordou. Restam 26 dias, certo? Yan Yunok sussurrou. Sim, por quê? Su Feng perguntou. Como decidir quem é terceiro e quem é segundo? Ela perguntou baixo, depois acrescentou, não pense muito, Su Feng, minha irmã e eu ficaremos com o terceiro. Sim, terceiro está bem. Yan Tanok suspirou, acariciando a irmã, o prêmio de terceiro basta para a cirurgia. Não sei o método de decisão. Liu Ito balançou a cabeça.